8h44, nós estamos de volta com o Rede Notícias e com o entrevistado aqui agora, o biólogo Caio Fernandes. Vamos tratar aqui de assuntos importantes aqui do litoral do Paraná. O Caio, ele é biólogo, especialista em gestão ambiental, com uma trajetória aí de 16 anos de atuação aqui no nosso litoral. Ao longo desse período, ele desenvolveu projetos nas áreas de consultoria ambiental, gestão e capacitação de equipes técnicas, além de atuar diretamente em palestras, ações de educação ambiental voltadas para a comunidade, para escolas e também profissionais de saúde. Seu mais novo trabalho é o livro que será lançado, então, Animais Peçonhentos, da preservação à prevenção, como evitar acidentes e salvar vidas. Caio, primeiramente, um prazer recebê-lo aqui ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, por esse espaço para poder fazer a divulgação do livro e para também tirar um pouco das dúvidas em relação a esses animais aí que causam muito medo aí nos seres humanos. Caio, qual foi a maior dificuldade, o maior desafio em transformar o conhecimento técnico, sobre os animais peçonhentos em uma linguagem acessível para o público em geral? A ideia do livro é justamente essa, transformar em uma linguagem mais técnica em informações esclarecedoras, Então seria, hoje quando nós pegamos aí outros livros de prevenção de acidentes ou na área de biologia, tem muito termo técnico. Então resolvi fazer um livro que tenha aí uma linguagem mais acessível, um livro mais lúdico, para que tenha aí uma melhor assimilação e que as pessoas consigam realmente entender qual é a importância desses animais, como prevenir os acidentes, e quais são aí as noções básicas de primeiros socorros para não ter aí procedimentos errôneos e não acabar prejudicando as pessoas que têm esses acidentes casuais. Caio, com relação ao livro ainda, inclusive está a imagem na tela para quem está acompanhando o nosso jornal pelo canal no YouTube, como que ele foi estruturado então e para quem ele é direcionado? Tem um público específico? É para agricultores? É para moradores da zona urbana? Para profissionais de saúde? Para quem é direcionado este seu livro, Caio? O livro é estruturado em 23 capítulos, e ele pode ser utilizado para todos os públicos certo. Em geral. Pode ser utilizado para professores nas escolas, para os agricultores, para os técnicos de enfermagem, para os estudantes, na área de saúde, meio ambiente. Então ele é uma categoria livre, para que todos tenham acesso, e consigam aí entender melhor e se prevenir, em relação a esses animais. O mais interessante é que ele tem como ele é lúdico, ele tem muitas informações, muitas fotos, explicando aí o comportamento desses animais, aonde que eles vivem, como eles vivem, o porquê que eles estão vindo, ao encontro da cidade, por que eles se proliferam, tão rapidamente em centros urbanos. Então é bem interessante. E eu sou suspeito para falar do livro, Bom, ele vai ser lançado hoje, então. Onde, qual horário? Traz essas informações pra gente, Caio. Maravilha. O livro ele vai ser lançado hoje às 15 horas, no Aquário de Paranaguá, ali onde era a Quadra Burger. Sei. Tá? Então ele vai ser lançado às 15 horas. Eu vou ministrar ali uma mini palestra, fazer uma mini palestra, de apresentação do livro e dos temas mais importantes. E aí, logo após, eu vou fazer ali a disponibilização, para quem quiser obter o livro, adquirir o livro, e ainda tem a possibilidade de levar o livro assinado, pelo autor, autografado pelo autor. Muito bom. Então, às 15 horas. Às 15 horas, no Aquário de Paranaguá. Caio, nos últimos anos aqui a nossa região, o litoral do Paraná, tem registrado um aumento de acidentes com animais peçonhentos. Queria saber de você, o que explica então, Caio, esse crescimento? Bom, a gente tem que partir do pressuposto que esses animais, eles são animais que a gente chama de animais sinantrópicos, que são os animais que deixaram de viver na natureza para viver em contato com o ser humano. Então nós temos aí cobras, aranhas, escorpiões, ratos, pombos, morcegos, enfim. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles vêm atrás de um abrigo, água e alimento. Então não é muito difícil de você
né, parar para pensar, onde que vai ter mais, por exemplo, o alimento de serpentes, que é rato? A gente sabe que Paranaguá tem muito mais rato do que habitantes. Então é muito mais fácil esses animais estarem mais próximos aqui. Ainda tem, Caio? Ainda tem. Mais ainda ratos tem. que habitantes. Aí os escorpiões, né, no caso escorpiões e outros aracnídeos, como aí as aranhas armadeiras, elas se alimentam de baratas. Então é muito mais fácil ter barata aqui, no meio da cidade, do que lá no campo, por exemplo, né? Mas a maioria dos acidentes com esses animais, eles ocorrem em determinadas épocas do ano, né, devido aí à questão da temperatura, mas com as alterações climáticas, nós não temos mais definido aí as 4 estações do ano, ou são meses muito quentes, e aí a gente tem poucos meses frios, né? Isso também contribui bastante para o aumento. Geralmente, esses acidentes acontecem próximos aí a zonas, também zonas rurais, né? Onde nós temos aí aqui, por exemplo, no litoral, as cachoeiras. Então o pessoal vai entrar na trilha, entra com uma vestimenta, né, descalço, sem camisa, coloca a mão em tronco, vai mexer embaixo de pedra, e aí é nesse momento que acaba acontecendo os acidentes. E aqui perto das cidades, os acidentes são mais comuns com aranhas, né, e com escorpiões. É bem poucos escorpiões ainda aqui em Paranaguá, mas eu estava comentando que, como nós já temos aí um problema bem grande com ratos e baratas, fica muito difícil, né, se daqui a pouco esses escorpiões comecem a se proliferar bastante em Paranaguá, se tornando aí um problema de saúde pública. Inclusive, apesar de você trazer essa informação de ainda serem poucos os casos com escorpiões, os registros começaram a surgir agora nos últimos 2 anos. Isso também já é um sinal de alerta? É um sinal de alerta, sim. Nós temos aí 2 espécies de escorpião que podem viver aqui na região do litoral, que é o escorpião marrom e o amarelo. O escorpião amarelo, ele tem um problema grande, que ele não precisa de um parceiro para se reproduzir. Ele faz aí a reprodução através de paternogênese, outro termo que eu deixo mais simplificado no livro, que o escorpião, ele não precisa, né, de um parceiro para se reproduzir. Então o escorpião amarelo, para falar numa linguagem mais simples, ele se clona, né? Então ele não precisa de ninguém para se reproduzir, ele vai se reproduzindo sozinho, a fêmea mesmo, né? Então são todos indivíduos fêmeas que vão se clonando. E o problema é esse, né? Então, assim, nós temos o problema também na questão desses animais, que eu falo da preservação, é que eles têm um papel importante no controle de pragas, que, assim, as pragas, nós, seres humanos que tornamos esses animais como pragas, né? Então, devido à má gestão aí dos resíduos, porque o rato, ele só vai sair ali para se alimentar e se proliferar se tiver sujeira na rua, se tiver algum, né, sujeira, resíduos, enfim. E a questão das baratas é a mesma coisa. Então, nós, seres humanos, que acabamos tornando esses animais pragas urbanas devido à má gestão dos nossos resíduos mesmo. Se fosse jogado certos lixos, né, se não tivesse, não só aqui em Paranaguá, mas em outras cidades do litoral, sofá, micro-ondas e um monte de outros resíduos aí nas esquinas, né, então não teria esse grande problema que nós temos aí. A questão também do despejo de comida nas vias, enfim. Mas é outro assunto. Mas então isso faz com que esses animais eles se proliferem mais rapidamente, né? E aí fica muito mais fácil de ter o contato. Caio, com relação aos escorpiões que você está falando, Paranaguá ou litoral? Sobre esses poucos casos ainda registrados nos últimos 2 anos. No litoral. Litoral, abrangendo o litoral do Paraná. Litoral do Paraná. Isso. Daí então, aí o que acontece? Como nós vivemos aqui numa região de Mata Atlântica, né, com uma diversidade maravilhosa, a questão de... Nós temos aqui as cidades, esses 7 municípios, alguns deles, né, são aí centros, como por exemplo Guaratuba e Paranaguá, que tem bastante, né, pessoas que moram nas cidades, vamos dizer assim, que tem um número maior, né, elevado de habitantes. É muito mais fácil começar a ter esses acidentes com escorpiões, porque eles ficam em galerias de esgoto atrás de baratas. Então, como eu disse, no caso do escorpião amarelo, se ele começar a se proliferar rapidamente, não tem como fazer um controle desses animais, né? Bom, Caio, em caso de acidente, então, o que a pessoa deve fazer imediatamente e o que deve ser evitado a todo custo? Bom, quando uma pessoa sofre um acidente com qualquer tipo de animal, a pessoa entra e tem que manter a calma, né? Porque o que acontece? Esses animais aí, eles têm
dependendo da espécie, um princípio ativo de ação do veneno diferente. Então não tem como a pessoa pegar e saber, né? A pessoa que é leiga. Então é manter a calma e procurar ajuda. Aqui no litoral nós temos no hospital regional. Essa é uma das lutas, né? Como eu disse, eu tenho conversado com lideranças para que, por exemplo, locais de isolamento geográfico como ilhas, nossas ilhas aqui do litoral, tenham acesso a esse soro e não dependam só do hospital regional, porque o transporte, né, é muito longe. Por exemplo, a pessoa sofre um acidente lá na Ilha do Mel, na Ilha das Peças, até ele conseguir chegar aqui no hospital regional, pode causar algum tipo de problema, algum tipo de sequela. Então seria interessante ter a distribuição desses soros aí nesses locais de isolamento, nas ilhas, principalmente em época de temporada, que é a época que esses animais estão ativos ali à procura de abrigo e alimento. Como que funciona a rede pública de atendimento para casos de envenenamento aqui no litoral do Paraná? O acesso ao soro, ele é garantido, Caio, em tempo hábil? Sim, a gente tem aqui essa questão, né, do hospital regional. O problema é a fila normal de hospital público, né, enfim. Mas existe sim, hoje nós temos aí, né, o Instituto Butantan distribui o soro antiescorpiônico, o soro antiaracnídico e os soros das serpentes, né, que seria o botrópico da jararaca e o crotálico da cascavel. Mas existe a possibilidade de o hospital, né, disponibilizar o soro polivalente, que ele tem aí uma pequena quantidade de todos, para que a pessoa consiga ali pelo menos não passar por nenhum perrengue aí de sequela e afins. Mas aqui no litoral nós temos sim, no hospital regional, que é o ponto de referência? É o ponto de referência. Uhum. E aí seria interessante, por exemplo, tem Morretes, que já houve casos, né, de acidente com serpentes, tem Guaraqueçaba também, que ali é um local que tem bastante na própria Ilha do Mel, enfim. Mas a ideia é essa, é fazer aí uma campanha para que os locais aí de isolamento geográfico tenham esse soro, para não depender, pegar uma ambulância, enfim, chegar até aqui em Paranaguá, que demora muito tempo. E como proceder no momento da picada de uma cobra? Qual é a orientação para quem está nos acompanhando agora? Então, tem que ficar bem tranquilo, ficar deitado, né? Porque o que acontece? Como eu disse, dependendo do veneno, se a pessoa ficar muito agitada, o veneno vai agir e vai andar muito mais rápido para o corpo, né? Então, evitar garrote não funciona. Já é uma técnica que não funciona mais. Não fazer xixi em cima, não jogar borra de café, não fazer a pessoa tomar aí querosene, enfim, que tem pessoas que acreditam ainda. Inclusive no livro eu faço essa desmistificação, né, em relação a esses animais e também o que não se deve fazer, né? Que foi a sua pergunta. Garrote, de jeito, maneira, não pode fazer mais. Garrote que você fala é colocar um pedaço de pano isso, e volta, apertar, porque, por exemplo... apertar, porque vai a circulação, não vai para cima, não vai para baixo. Isso, mas, por exemplo, a jararaca, o veneno dela é ativo somente no local da picada. Então, se você deixar pressionado ali, pode ser que o veneno dela haja mais rapidamente ali, podendo causar ali um problema de gangrena e, dependendo da quantidade, né, do veneno ali, existem espécies que nós temos aqui no litoral que podem amputar braços, pernas de pessoas, dependendo da agilidade desse processo, né, do veneno da serpente. Outra coisa que a gente ouvia muito falar, tem que pegar o animal depois da mordida? Ou pelo menos tentar identificar cor, tamanho, para o soro? Antigamente, o pessoal que falava assim, não, pega, mata o bicho e leva junto. Hoje em dia não pode mais, né? Hoje em dia não pode mais, devido aí à lei de proteção, né, da fauna. E dependendo da espécie, por exemplo, uma serpente, você pode pagar, é crime ambiental, você paga a multa. E se for uma espécie ameaçada de extinção, por exemplo, você pode ser preso, né? Então imagine, por que está preso? Eu fiquei aqui porque eu matei uma cobra. Enfim. Fui mordido e matei a cobra e vim parar aqui. Não compensa. E hoje em dia, com a tecnologia celular, você consegue tirar uma foto, identificar através da internet, olha, fui picado por essa serpente aqui, por essa aranha. Então, também é o que não pode... E a desmistificação também em relação às serpentes, porque as serpentes têm um preconceito, que eu falo que é preconceito, devido às questões religiosas, de associar que o bicho é o demônio, que fez a mulher morder maçã, enfim. Então tem toda essa desmistificação. E, por exemplo, nós temos serpentes que são
protetoras, né, de alimentos. Nós temos aqui, que eu coloco no livro, a gente tem a surucucu pico de jaca, que ela protege o cacau. Ela se alimenta de roedores que se alimentam do cacau. Então, aí, ó, quem gosta de chocolate, né, a serpente tem a importância de fazer esse controle, porque senão os ratos comem todo o cacau e acabam com o cacau. Né? Então, aqui na questão da agricultura, a gente tem as serpentes também que se alimentam de ratos, que fazem com que não tenham aí problemas com criação de outros animais, por exemplo, banana, que nem tem morretes, né, tem a bala de banana, fazem o controle, senão o bicho acaba com tudo. Né? Então faz esse controle populacional, as aranhas a mesma coisa, os escorpiões a mesma coisa. O grande problema é que nós estamos atraindo esses animais para perto dos centros urbanos, devido aí ao crescimento desordenado das cidades, né? E a má gestão dos resíduos sólidos, do lixo. É esse o grande problema. Então o impacto que é gerado é nosso mesmo, né? Nós seres humanos que estamos criando isso, e esses animais acabam vindo para cá, mais próximos das cidades, ou se não, também, que eu coloco no livro, é o seguinte, a pessoa ela vai até um passeio ao ar livre, ela tem que ter alguma orientação de não poder colocar a mão nesses animais, ou, por exemplo, se uma criança encontrar um bicho desse dentro de casa, o que ele tem que fazer? Uma criança não, qualquer pessoa, né? Sim. Não colocar a mão, então, assim, deixar frestas de parede fechadas, não acumular material de construção, deixar a janela com telas. Então, o mesmo padrão que a gente utiliza para evitar que o mosquito entre, né? Seria aquelas telas e as redinhas, né, que coloca na janela, ou aquelas coisas que nós colocamos debaixo da porta, soleiras, evita a entrada desses animais dentro de casa. Mas isso dentro de casa, e o grande problema é que é o quintal. Então o pessoal coloca lá, acumula material de construção, joga lixo lá, folha seca, enfim, isso atrai esses animais. E a gente tem um problema grande com acidentes, que a gente tem uma aranha que chama aranha marrom. A aranha marrom, ela é uma aranha que ela é praticamente residencial, ela vive dentro de casa, ela gosta de ficar dentro do guarda-roupa, embaixo do sofá, em frestinha de janela. E assim, a toxicidade do veneno da aranha marrom, de todas, né, é pior. Então, cuidar dentro de casa também, ver se tem esses animais, fazer aquela limpeza, antes de colocar vestimenta, sapato, roupa, né, dar uma chacoalhada no sapato ali para tirar, ver se não tem nenhuma serpente ou uma aranha. Criar esse hábito, né? Criar o hábito. A questão do guarda-roupa também, então, por exemplo, agora que vai dar uma esfriada, tirar a roupa, dar uma chacoalhada na roupa, ver ali certinho se não tem nada dentro da roupa, não só simplesmente chegar e colocar, porque é nesse momento que pode acontecer um acidente. Pode ser, né? Então, assim, são técnicas e ações que eu acho que seriam interessantes, que isso prevenia, né, eu não consigo preveniria. Preveniria. Aí, o pessoal entendeu. Ó, é pra prevenir uma mordida de cobra, de aranha. Então, você entendeu. É isso aí. Preveniria a questão desses acidentes. Bom, agora são 9h02, a gente já até passou aqui do nosso horário, mas, produção, coloca na tela aí a capa do livro do Caio. O Caio trouxe aqui também, né? Puxa mais pro lado. Aí, isso. Aí, ó. Animais peçonhentos da preservação à prevenção. Como evitar acidentes e salvar vidas. Autor Caio Fernandes é o nosso entrevistado de hoje, porque hoje mesmo acontece esse lançamento às 15 horas no Aquário aqui de Paranaguá. E onde vai poder comprar? Lá mesmo vai ter alguns ali para poder ser adquiridos, mas o livro ele está à venda em todas as plataformas digitais e livrarias digitais também, né? Livrarias virtuais, então Mercado Livre, Amazon, Livrobits, uma estante livre, livro, enfim, está aí distribuída em todos os locais, e a ideia é colocar aqui na livraria, né, de Paranaguá também. Ótimo, mas aí muito bom. Primeiro tem que ser feito esse lançamento, e aí a editora entra em contato com a livraria para fazer a distribuição. E deixando aqui um recadinho, né? É um livro muito importante para o litoral inteiro. Claro. Tá? Para você ter na tua casa, para você entender mais sobre animais peçonhentos. Tem ali identificação, várias dicas, desmistificando também algumas coisas de antigamente. Livro importantíssimo para ter em casa aqui no litoral do Paraná. Caio, obrigado pela entrevista, por trazer todas essas informações aqui pra gente ao vivo.
e sucesso aí no lançamento do livro hoje à tarde aqui em Paranaguá. Obrigado, Caio. Eu que agradeço, muito obrigado. Então, mais uma vez, reforço o convite, né, às 15 horas no Aquário de Paranaguá, o lançamento do livro. E espero todos lá e muito obrigado aí pela oportunidade e pelo espaço para poder fazer esse lançamento do livro. Obrigado. Sucesso. Agora são 9h04 já, Mauro Júnior. Não, o tempo corre, o tempo voa. A hora de Partiu. dar tchau, vamos nessa, obrigado o Caio, também os nossos outros dois entrevistados, o Rafael e a Eduarda, e vamos fechando mais uma edição do Rede Notícias deste sábado. Vamos nessa, Mauro. Vamos embora, né, Vizine? Agradecendo a audiência de todo mundo, a companhia, lembrando, né, que a MP Móveis Paranaguá tem móveis e colchões em todo o litoral do Paraná com um bom preço. Eu digo todo o litoral porque a loja de Matinhos atende todos os balneários. E tem 2 lojas aqui em Paranaguá. No centro, perto ali do prédio amarelo do Banco do Brasil. Na frente do prédio amarelo do Banco do Brasil, tá ali a MP. E tem também o showroom na Bento Munhoz da Rocha Neto. Você passou o Aeroparque, primeiro sinaleiro, tá ali do lado a loja da MP. Então aproveitem, móveis e colchões, é na MP. Tchau, Vizine. Tchau, Mauro. Na sequência vem aí Bárbara Rodrigues com o Supermanhã. Um ótimo sábado, excelente final de semana para todo mundo. Rede Notícias, aqui na paixão da cidade. A rádio que traz informação precisa e com credibilidade. Ilha do Mel FM.